Número regimental iniciou o nosso trabalho. Na 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, em 24 de agosto de 1915. Solicito ao secretário que faça chamada inicial. Boa noite a todos. Chamada inicial. José Luiz Rosa. Presente. Marcos Antônio da Silva. Presente. Ronaldo Dias de Andrade. Presente. Edivaldo Camilo Bueno. Presente. Laci Rodrigues Sete. Presente. Ângelo de Andrade Drummond. Presente. Roberto Antônio Bicário. Presente. Sandra Maria de Souza. Presente. Sebastião Venceslau Siqueira. Presente. Leitura da ata anterior. Solicito ao secretário a leitura da mesma. Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, no ano de 2015. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19h15, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Feita a chamada, é constatada a ausência do vereador Roberto Antônio Bicário, que após solicitou a sua verificação do quórum, sendo assim lhe concedida, bem como a presença dos demais vereadores conforme o registro em livro próprio. Sendo assim, o senhor presidente, José Luiz Rosa, declarou aberta a presente sessão, agradecendo primeiramente a presença de todos nessa casa no dia de hoje. Dizendo ficar muito feliz ao ver esta casa cheia, sendo acompanhado pelo vereador Ronaldo Dias, que deseja boas-vindas a todos. Passa-se a leitura da ata da reunião anterior, que, submetida à discussão, é então aprovada. É feita a seguir a leitura de correspondências, e após é feita a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 14 de 2015, que dá a denominação da unidade Senai Antonino Mendes Barros, à unidade Senai de Nova Era. E o projeto de lei de número 015 de 2015, que dá a denominação de José Tomás Martins da Costa ao espaço Palco Parlatório, situado dentro da pracinha Juquinha Lima, no bairro Morro do Paudório. E o projeto de resolução de número 002 de 2015, que altera a resolução de número 671 de 2011, que cria o veículo de comunicação e informação da Câmara Municipal de Nova Era e dá outras providências. Dão entrada após os projetos de lei número 18 de 2015, da denominação da rua Luiz Caldeira Machado, a atual Rua 1, extensão do bairro Centenário, neste município de Nova Era. Número 19 de 2015, que dá a denominação da rua Expedito Bicário, a atual Rua 2, loteamento e extensão do bairro Centenário, neste município de Nova Era. E de número 020, que dá a denominação de rua Joaquim Duarte, a atual Rua 3, o loteamento da extensão do bairro Centenário, neste município de Nova Era. Dão entrada ainda os requerimentos de número 047 a 051 de 2015, bem como as indicações de número 017 a 021 de 2015. O senhor presidente, diante disso, parabeniza o vereador Roberto Antônio Bicário pelo seu requerimento concernente aos exames que vem sendo realizado aos usuários do Sistema Único de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde, parabenizando ainda o vereador Ângelo pelo requerimento sobre os animais soltos pelas ruas e também a vereadora Sandra pelo requerimento concernente ao corte de insalubridade dos servidores, pois isso foi uma falta de respeito com o servidor. Com a palavra, o vereador Roberto Bicário diz que a situação do setor de saúde está precária, onde exames importantes para a população não vêm sendo realizados, tendo o usuário que arcar com os valores que não tem. Pergunta então ao vereador Marcos o que vem acontecendo no hospital para que isso aconteça. O vereador Marcos explica que então que o aparelho de mamografia que está quebrado e a prefeitura sabe disso. Porém, o contrato entre a prefeitura e o hospital finalizou-se. Mas nada impede que a prefeitura faça contrato com outro local. O vereador Roberto diz então que com relação ao dinheiro que é repassado ao hospital por decreto, o grande problema não é o dinheiro, e sim como o mesmo está sendo usado e como está funcionando, como está o funcionamento do hospital. Diz então que foi o único a votar contra o repasse para o Hospital Margarida. O vereador Marcos, diante disso, diz que a responsabilidade de como está sendo gasto o dinheiro do repasse é nossa, porém não houve repasse durante 3 meses, momento em que o vereador José Luiz
diz que o dever do poder público é zelar pela saúde da população e que realmente o município deixou de repassar ao hospital valores nos meses de janeiro, fevereiro e março, e nos demais meses vem repassando o valor de R$ 125 mil. Continuando as palavras, diz que já perdemos mais de 4 milhões de arrecadação com a saúde, com a saída de empresas como a Camargo Correia e a Anglo. Dando continuidade, usa a palavra o vereador Ângelo de Andrade, que diz que o vereador Roberto Vicário é um demagogo quando fala em respeito com os mais necessitados. Pois, em relação aos exames caríssimos que vinham sendo pagos pelo Poder Executivo para beneficiar pessoas indicadas pelo vereador Roberto Vicário, que vinha sendo prescrito por médico do município. O vereador Roberto, diante dessas palavras, diz que o vereador Ângelo é um lobo em pele de cordeiro e que gostaria que o vereador Ângelo informasse o nome do médico que o beneficiou. Com a palavra, o vereador Edivaldo, que diz que todo o dinheiro que é repassado pelo executivo ao hospital some todo, pois a prestação de contas daquela entidade é falha. Há roubo, a falta de transparência e inclusive a funcionária daquele local que foi exonerada porque desviou o dinheiro. Ficou por isso mesmo. O vereador Roberto Vicário diz então que o vereador Ângelo deveria ser mais transparente, pois não tem parentes empregados na prefeitura. Momento em que o vereador Ângelo diz que não possui nenhum parente na prefeitura. Após é feita a leitura do requerimento à tribuna livre, sendo a primeira requerente a cidadã Andréia Sueli Ferreira, de Miranda, que primeiramente agradece aos vereadores que apoiaram os professores no dia da paralisação das mesmas, aproveitando para pedir aos demais o apoio pela causa. Diz então que fizeram reivindicações ao Executivo para que a categoria e o que estão pedindo tem embasamento legal na Lei de 11.738. Diz então que nada disso precisava estar acontecendo, pois não ficamos sabendo o que é pago neste município com a verba do Fundeb. Informa ainda que, com relação ao pagamento do piso nacional do magistério, caso o Executivo não possa pagar, o governo federal intera para que isso basta ao Executivo. O governo federal intera e para isso basta que o Executivo demonstre que o recurso que possui é insuficiente. Continuando, diz que o piso nacional é legal, tem que ser pago aos professores municipais, inclusive retroativo, pois desde fevereiro estamos pedindo, inclusive pela secretária e pelo conselho. Agora cabe ao prefeito cumprir a lei e aos vereadores que são fiscalizadores. Falam que não tem dinheiro, mas como vamos ter certeza? Não somos informados de nada. Sendo assim, será preciso uma auditoria na prefeitura, mas que façam alguma coisa. Com a palavra, o senhor presidente quer pergunta à requerente qual o valor do piso nacional, sendo-lhe respondido que o valor é de R$ 1.900 para 40 horas, sendo que em Nova Era são 30 horas e o valor seria de R$ 1.300, onde está havendo uma diferença de R$ 52, dependendo da letra. O senhor presidente pergunta então se houve um diálogo antes, onde a senhora Andréia Sueli diz então que a decisão para paralisar não partiu do sindicato, a decisão partiu das próprias professoras, só que não podiam parar sem ser via sindicato, e foi daí que foi formada uma comissão. O senhor presidente, diante disso, diz que há uma grande preocupação com a educação, e por isso nós vamos sentar, reunir com o Executivo e tentar resolver. A requerente, Andréia, diz então que tudo o que querem é ter respaldo legal, sendo dito pelo vereador Ângelo que devemos reunir com todos, juntamente com a comissão. Solicita, após a palavra, o vereador Roberto Vicário, que primeiramente parabeniza a todas as professoras pela iniciativa, porém afirma que está faltando na administração pública um gestor, pois o dinheiro que falta são pessoas competentes para administrá-lo. Momento em que o vereador Ronaldo diz que a secretária de Educação se encontra presente nesta casa. Dando continuidade, usa a palavra a segunda requerente da noite, a senhora Ronilda Aparecida Ciria. Primeiramente faz a leitura de um manifesto com relação à crise no município e no setor de educação. Enfatizando suas palavras, que o povo quer é o cumprimento dos seus direitos. O senhor presidente diz então que realmente faltou planejamento,
mas, infelizmente, o poder legislativo é muito restrito. Com relação às contas do hospital, que está prestes a ter resultado e que passou da hora de fazer uma auditoria na Prefeitura Municipal, pois já houve indícios de irregularidades. Pede, então, ao senhor presidente que contrate uma auditoria para investigar aonde foi parar todo o dinheiro da Prefeitura. O senhor presidente, diante disso, diz que existem auditorias nessa casa que se encontram em andamento, tendo, inclusive, uma comissão formada pelos vereadores Roberto, Ângelo e Edivaldo para analisarem o relatório final das auditorias relativas à prestação de contas do hospital no ano de 2013 e 2014. A seguir, é feita a leitura dos requerimentos dos oradores inscritos na ordem do dia, sendo o primeiro requerente o vereador Roberto Antônio Vicário, que diz que por medidas de contenção de despesas está com projetos que estão sendo estudados e adequados para diminuir o subsídio dos vereadores desta Casa Legislativa. O senhor presidente, diante das palavras, diz que o vereador Roberto Vicário chegasse aqui hoje com um projeto passando para o salário mínimo o subsídio dos vereadores. Acharia que é demagogia, mas é estritamente a favor que haja uma redução de 30% dos subsídios e para haver mais representatividade que aumente para 11 o número de vereadores. Opina ainda que deveria se pagar do subsídio atual, que se deveria pegar do subsídio atual e dividir por 11, e que daria em torno de R$ 3.600. A seguir, usa a palavra o vereador Edivaldo, também requerente como orador inscrito, que fala que há aproximadamente 120 dias aconteceu uma reunião com todos os prefeitos na NEP, em João Molevade. E nessa reunião, o prefeito Benito disse que cederia um terreno para a construção de um canil, via consórcio. Solicita então que peçamos que todos os prefeitos da região criem vergonha e criem logo este consórcio, pois os animais soltos pela cidade estão uma vergonha, sem falar nos vários que vêm sendo soltos, adivinhos de outros municípios. Continuando, diz que em relação ao hospital, o mesmo nunca prestou contas corretamente e nem irá prestar. Diz ainda que o consórcio de saúde não está atendendo o povo de Nova Era como deveria, e isso também tem que ser olhado. Novamente com a palavra, o vereador Ângelo, que fala que nesta casa estão acontecendo demagogias demais. Lembra então que no ano de 2013 houve um aumento no subsídio dos vereadores e este vereador foi o único que votou contra. Então, se queremos mesmo que sejam retirados estes reajustes e devolvidos os valores desde aquele ano, dando dessa forma uma satisfação para o povo. O senhor presidente, diante desta fala, diz então que engraçado é que o vereador Ângelo votou contra, mas recebe os valores todo mês e nunca fez doação dos valores como falou na época. O vereador Roberto Vicário, também com a palavra, diz que o vereador votou sim na primeira votação, quando esta casa estava vazia, e só votou contra quando viu a casa cheia na segunda votação. Passa-se a discussão e votação única dos seguintes projetos de lei, de número 014 de 2015, que é aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 015 de 2015, que é aprovado por 8 votos. Projeto de resolução de número 002 de 2015, que é aprovado por 8 votos. Discussão e votação dos requerimentos de 047 a 051, são aprovados por 8 votos. Discussão e votação das indicações de número 17 a 21 de 2015. As votações são aprovadas por 8 votos. Finalizando, usa a palavra o vereador Ronaldo, que diz que foi enviado um projeto a esta casa que contemplava algumas entidades com valores de R$ 25 mil. Hoje surte efeito, pois fica feliz ao ver algumas entidades que receberam e aplicaram muito bem os valores, como por exemplo o Comercial Futebol Clube, na pessoa do senhor Osmino Rodrigues Sete. O vereador Ângelo, finalizando, diz que o projeto dos reajustes dos subsídios foi votado em primeira votação com a casa cheia e a segunda votação que ficou vazia, pois foi feito 15 dias depois e escondido para ninguém saber. O senhor presidente agradece então a presença de todos e encerra essa reunião, mandando que se lavre a presente ata, que se após lida, se achada conforme, será assinada pela mesa e demais vereadores presentes.
Feita a chamada, é constatada a presença de todos os vereadores, conforme o registro em livro próprio. Plenário Dr. Joaquim de Assis Vage, aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015. A ata está em discussão. Palavra, vereador Ângelo. Sim, permite uma correção. Não foi falado na época, em 2013, sobre a doação de parte do salário por esse vereador. Primeiro, correção. E segundo, a votação, a fatídica votação da correção dos salários, ela foi conforme foi corrigido no final, a primeira casa cheia, a segunda casa vazia. Não porque foi 15 dias depois, o interstício que deveria ter era de 15 dias, mas na verdade foi 4, 5 dias depois. Aproveitando inclusive uma viagem do Lula a Belo Horizonte, onde esvaziou bem a cidade aí. A ata está em discussão. Senhor presidente, Palavra, vereador Roberto. a correção também, por favor, e a respeito do vereador Ângelo acusando a respeito da transcrever a receita, e faltou o nome do doutor Geraldo, que não foi colocado aí. Ele acusou, tipo assim, falando do doutor Geraldo que transcreveu a receita. E eu gostaria, senhor presidente, também se eu pudesse dar uma cópia, duas cópias da gravação e da ata que o doutor Geraldo pediu. Eu, como vereador, se eu pudesse, tá? Eu queria que vocês me dessem a cópia da ata. A ata com correção, com o nome dele. Obrigado. A ata está em discussão. Ela está em votação. Quem concorda permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Leitura correspondência. Solicito secretário faça a leitura da mesma. Nova Era, 17 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor José Luiz Rosa, presidente da Câmara Municipal de Nova Era, extensivo aos demais vereadores de Nova Era. Todos nós temos conhecimento que todos os anos, desde 2010, vem sendo realizado já o tradicional campeonato interbairros, sem nenhum fins lucrativos, que visa apenas o trabalho social, a integração e o lazer da nossa população, onde participam do mesmo desde adolescentes que veem no esporte um lazer e uma forma de sair do mundo ilícito. Como temos visto diariamente nos veículos de comunicação, imprensa falada e escrita, bem como os adultos gostam e incentivam o mesmo, considerando que a nossa meta é atingir os mais altos graus de divulgação no nosso município, como um local excelente para se viver e que se preocupa com o futuro de nossos jovens. É dada a decisão do Executivo Municipal na não realização neste ano do importante campeonato, onde participam anualmente 9 clubes, representando os mais diversos bairros de nossa cidade, e onde são levados aos campos semanalmente milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, e que vimos a presença de Vossa Excelência solicitar o apoio deste Legislativo Municipal para a concretização dessa nossa meta, e que a realização do campeonato interbairros, concedendo o patrocínio do referido campeonato de 2015, que temos certeza que será coroado com um grande sucesso. E onde, com certeza, a comunidade novaerense irá agradecer e aplaudir de pé a iniciativa de Vossa Excelência e de todos seus pares. Na oportunidade, esclarecemos que o valor referido é o valor que segue, conforme o orçamento em anexo feito pelo Executivo Municipal. Certo de que Vossa Excelência estudará com presteza a nossa solicitação, desde já antecipamos nossos agradecimentos, nos colocando ao inteiro dispor para os outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessário. Atenciosamente, clubes participantes. Segue aqui também uma planilha em anexo do orçamento do campeonato. Prefeitura Municipal de Nova Era, administração 2013-2016. A Farmácia São José já arcará com os custos da premiação do evento, custo do campeonato. Arbitragem de 42 jogos, valor unitário de R$ 360, dando valor total de R$ 1.520. Carro de som, R$ 850. Locução, R$ 600. Bolas de futebol oficial, R$ 1.600. Troféu do campeão, R$ 200. Troféu Fair Play, R$ 150. Troféu melhor goleiro, R$ 60.
troféu de artilheiro 60, cal, é uma planilha de curso, está à disposição dessa casa para quem quiser ver, tá? O Wallace José da Silva é o diretor de esporte e lazer de Nova Era. Requerimento número 053 de 2015. José Luiz Rosa, vereador da Câmara Municipal de Nova Era, que o mesmo subscreve e assina, vem requerer com base na Lei de Acesso à Informação 12.527, de 11 de novembro de 2011, fundamentado legalmente no sentido de que a Associação de Caridade São José recebe recursos públicos do município de Nova Era. Vem solicitar dessa associação mantenedora do Hospital São José as seguintes informações. Quais providências foram tomadas por esta associação de caridade com relação ao desvio de recursos ocorrido largamente comentado na cidade dentro dessa associação? Houve devolução de todo o recurso desviado? Quais as sanções legais já foram providenciadas? Requeiro as informações devidamente comprovadas mediante documentos que atestem a veracidade dos fatos ora expostos. Nestes termos, aguardando o envio do solicitado nos termos da Lei de Acesso à Informação em regime de urgência, visto ser de responsabilidade desta Casa Legislativa, informa-se fiscalizar e solicitar providências legais cabíveis e relacionadas às verbas públicas repassadas a terceiro. José Luiz Rosa, vereador e presidente da Câmara. Nova Era, 18 de agosto de 2015, ofício número 01 de 2015. Excelentíssima senhora Cileia Galinari, secretária municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Nova Era. Em atendimento à sua solicitação, do vice-prefeito Flamínio Guerra e do presidente da Câmara Municipal de Nova Era, José Luiz Rosa, em reunião proposta pelo mesmo, no dia 17 de 8 de 2015, com os representantes dos servidores municipais do quadro do magistério, enviamos este ofício em esclarecimento ao ofício número 24 de 2015, enviada a esta secretaria, datado na data de 10 de agosto pelo sindicato Sintramon. Como resposta imediata, solicitamos a suspensão temporária, a partir do dia 26 de 8 de 2015, planejamento semanal, uma vez que a Prefeitura se encontra impossibilitada financeiramente de adequar ao vencimento dos professores ao artigo 73 da Lei de 1793 de 2009, respeitando o regime de progressão horizontal adotado pelo município. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Sugerimos que os planejamentos aconteçam quinzenalmente, 2 horas extra-turno ou mensalmente 4 horas extra-turno. A confirmação da liberação da reposição das aulas referente ao dia da paralisação do dia 4 do 8, já que este será descontado da folha de pagamento conforme a afirmação do senhor vice-prefeito Flamínio Guerra. Permanece o acordo firmado de que as demais reivindicações serão discutidas no mês de setembro. Pagamento do piso salarial e reajuste de todas as letras, tendo como base o grau A e os outros valores retroativos a janeiro de 2015. Revisão e reformulação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do magistério, na Lei de número 1793 de 2009 e do Estatuto do Magistério. Pagamento das férias regularmente no ato da sua concessão. Atenciosamente, Andréa Sueli Ferreira Miranda, comissão representante do magistério. Leitura do parecer jurídico das comissões ao seguinte projeto de lei 018/2015, que dá a denominação de Rua Luiz Caldeiro Machado, atual rua do loteamento e extensão do bairro Centenário nesse município de Nova Era. 019/2015, que dá a denominação de Rua Expedito Vicário, atual rua número 2, do loteamento e extensão do bairro Centenário nesse município de Nova Era. 020/2015, da denominação de Rua Joaquim Duarte, atual rua 3, do loteamento e extenso bairro Centenário nesse município. Peço ao secretário para a leitura da mesa.
Ata de reunião de comissão. Aos 24 dias do mês de agosto, às meio-dia e 18 horas, no ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Marcos Antônio da Silva, Sebastião Venceslau Siqueira e Sandra Maria de Souza, membros da Comissão de Orçamentos de Finanças e Orçamentos e Tomadas de Contas, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei número 018 de 2015, que denomina a rua Luiz Caldeira Machado, a atual Rua 1, do loteamento e extensão do bairro Centenário. Após os estudos da matéria, a comissão concluiu que o projeto é constitucional e cabe ao plenário julgar o mérito. Sala de reuniões, 18 de agosto de 2015. Ata de reunião de comissões. Aos 24 dias do mês de agosto, às 9 horas da manhã, no ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Ângelo de Andrade, Ronaldo Dias e Sebastião Venceslau, membros da Comissão de Legislação e Justiça, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei 018 de 2015, que dá a denominação da rua Luiz Caldeira Machado, a atual Rua 1, extensão do loteamento do bairro Centenário deste município. Após os estudos da matéria, a comissão conclui que o projeto é legal, é constitucional, deixando o mérito para o plenário. Assessoria Jurídica. Parecer. Como se vê, é possível a atribuição ou alteração, denominação de próprios públicos por lei de iniciativa de vereadores, razão pela qual o projeto de lei em análise harmoniza-se com os princípios constitucionais e infraconstitucionais sobre a denominação de vias e logradouros públicos. Nova Era, 13 de agosto de 2015. Marcelo de Araújo Campos, assessor jurídico. Senhor presidente, está faltando aí o 20, não? Eu estou no 18 ainda, vou para o 19. Ah, tá, desculpa. Vamos chegar lá, senhor vereador. Ata de reunião de comissão. Aos 24 dias do mês de agosto, às meio-dia e 15 horas do ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Marco Antônio da Silva, Sebastião Venceslau Siqueira e Sandra Maria de Souza, membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei número 019 de 2015, que dá denominação da rua Expedito Bicário, a atual Rua 2, do loteamento e extensão do bairro Centenário. Após estudos da matéria, a comissão concluiu que o projeto é constitucional, cabendo ao plenário julgar o mérito. Ata de reunião de comissão. Aos 24 dias do mês de agosto, às 9 horas, no ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Ângelo de Andrade, Ronaldo Dias e Sebastião Venceslau, membros da Comissão de Legislação e Justiça, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei número 019 de 2015, que dá a denominação da rua Expedito Bicário, a atual Rua 2, do loteamento e extensão do bairro Centenário neste município. Após estudos da matéria, a comissão concluiu que é legal, é constitucional, deixando o mérito para o plenário.